Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Edu Fernandes e esse é o canal Eduarte. E se você, como eu, adora vídeo de review, você está no lugar certo. Bom, eu sou o tipo de pessoa que assiste vídeo de review para tudo, principalmente para produtos artísticos. E hoje estaremos revisando o lápis de cor Lightfast da Derwent. Eu tenho uma tabelinha aqui que eu já mostro, é uma tabela de testes, e nós vamos fazer alguns testes juntos e outros eu já vou trazer. Mas o que dizer de um lápis tão maravilhoso assim? Ele é excelente. Compra, acabou o review. Não, não é bem assim. Eu quero trazer aqui um pouquinho da minha experiência com lápis, porque eu acho que para a gente fazer um review realmente com propriedade, acurado, a gente precisa ter conhecimento do material que a gente está usando. Valorizo muito o unboxing em primeiras impressões, assisto vários vídeos assim, porém, um review preciso e acurado precisa ser de alguém que utiliza o material por um tempo e conhece as propriedades do material. E também alguém que já tem alguma experiência na arte. E como eu digo, eu estou no meio da jornada artística. Não estou tão no começo, não estou tão no fim, e estou perseguindo a jornada, mas acho que já tenho conhecimento e propriedade o suficiente para trazer as minhas impressões aqui sobre esse lápis, que é maravilhoso. Então não é só apenas ele é bom ou ele não é bom, é fazer uma reflexão junto com vocês e mostrando os testes para vocês avaliarem. Tem características que me interessam, então é bom para mim. Ou eu acho que não é bom para mim agora, preciso, não preciso. Mostrar os testes e trazer as minhas considerações para que você que está assistindo avalie se é bom ou não. Porque bom a gente sabe que é, mas bom para quê? Para que propósito e para quem? Então vamos deixar que vocês mesmos avaliem. Então vamos aos testes? Então vou começar aqui com o swatch. Eu tenho um caderninho de swatch onde eu coloco todos os swatches dos meus lápis de cor. Aqui é o da Derwent Lightfast 36 cores. Essa paleta de 36 cores foi a primeira lançada pela Derwent em 2018. Depois de um tempo de pesquisa, eu pesquisei e não consegui achar a informação de quanto tempo, mas eles tiveram um tempo de pesquisa até lançar essa caixa de lápis de cor que justamente foi testada para 100% de resistência à luz. Lightfast significa resistência à luz, na verdade Lightfastness, que é o substantivo, Lightfast é um adjetivo do produto artístico que tem essa resistência à luz. E também veio como nome da marca. Aqui, né? Derwent é a marca, aliás, e da linha Lightfast. Então, todos os lápis foram testados para 100% de resistência à luz. No mínimo 100 anos, certo? Eles têm o selo de Lightfastness 1 e 2 pela ASTM. São os institutos no mundo que fazem essa testagem, ASTM e Blue Wall Scale, e eles foram testados pela ASTM. Então, obviamente, eles lançaram inicialmente essa paleta, que foram as cores que testaram positivamente para durar no mínimo 100 anos. E aí as pessoas reclamam que é uma paleta meio ingrata, porque tom de verde mesmo só tem um, os outros são todos muito dessaturados, muito neutros. Vermelho só tem um. Então, muitos artistas reclamam que não era uma paleta que funcionava, que se combinava entre si. Porém, foi o que eles puderam lançar na época. E depois eles expandiram muito. Hoje em dia, o maior set é o de 100 cores. Certo? Eu não tenho mais essa caixa e não, eu não gastei todos os lápis, mas essa é uma história longa que não dá para contar aqui. Hoje em dia eu tenho esses lápis, alguns que restaram da caixa, outros comprados avulso, mas eu tenho bastante propriedade, conheço bastante porque já usei muito essa marca. Então agora nós vamos para a tabelinha e os testes. Bom, aqui nós temos uma tabelinha, onde alguns testes já estão iniciados, outros eu vou terminar aqui com vocês, e apenas explicando como eu cheguei no mundo dos reviews. Como um espectador de reviews e sendo professor de carreira há 31 anos, eu achei que poderia trazer algumas coisas de forma mais didática, melhorar algumas coisas que eu via em reviews que foram muito positivos para mim, mas que poderiam não ser tão bem explicados para outras pessoas. Então aqui eu tenho a intenção de trazer a minha opinião, e tirando algumas coisas que às vezes são confusas ou mal explicadas em alguns outros reviews que eu já vi. E claro, eu já assisti outros reviews maravilhosos. Tem pessoas aqui no Brasil que fazem reviews de lápis de cor que são perfeitos, principalmente quando são comparações de lápis que mapeiam tudo, comparam nome diferente, mesma cor, bom,
vão assim profundamente. Então, o que eu quero trazer hoje é isso, é um review profundo e que possa realmente ajudar vocês. Eu sempre gosto de fazer esse degradê tipo arco-íris, né? Eu sei, não são as cores do arco-íris, mas é porque do inglês vem com o nome de Rainbow Gradient. Então é um degradê arco-íris aqui, e aqui a gente já vê que ele se mistura muito bem, né? Aqui eu tenho as cores principais aqui, e as misturas para transição bem suave. Aqui a gente já vê tudo, que mistura bem, que tem ótima cobertura, que tem transição suave, mas a gente vai fazer agora isso de forma mais formal para que todo mundo veja. E ele realmente, gente, é um lápis que se mistura absolutamente bem. Mal entra em contato um com o outro e ele já começa a misturar. A gente vai começar aqui com o teste de misturas, onde eu vou trazer o vermelho, nesse é o Scarlet, para dentro do laranja. E olha, do amarelo, desculpa, para formar o laranja. E mal eu começo a trazer, já começa a virar laranja. Então esse é um lápis que, pelo esbarro, a gente já consegue fazer a mistura. E ali a gente já tem um laranja, bem laranja, ali no meio. Então, a forma com que ele se mistura é maravilhosa. E aqui eu vou trazer o vermelho para o lado do azul, o Scarlet aqui, e a gente já vai ver o roxo acontecendo ali também. Então, a questão da mistura não tem nem o que se falar, ele é excelente. Ele se mistura maravilhosamente bem. Cria novas cores muito rápido. Todo lápis mistura, né? Todo lápis, não tem como um lápis não misturar. Isso é uma das coisas que eu vejo às vezes em review. Gente, esse lápis mistura. Todo lápis mistura. Só que alguns vão ser mais difíceis, alguns vão ser mais luta e outros serão bem mais simples. Então esse aqui é um lápis que se mistura muito rápido, muito fácil. Então aqui a gente também vai fazer o nosso verde, que já até ter feito aqui embaixo, porque eu aproveitei para usar o verde como cor para teste aqui do Blender e etc. Olha só, mal encostou o lápis, já vai ficando verde a parte do amarelo que ele está adentrando. Ó, passando o amarelo por cima, consolidou aquele verde. Lindo, por sinal, o verde que surgiu daqui. Então a mistura aqui é excelente, é um lápis que se mistura maravilhosamente bem. Esse é o primeiro teste da mistura. Ganhou 10, né? Não tem como não dar 10 nessa mistura. O próximo teste é um teste de camadas, onde eu deixei uma camada base, que é relativa ao primeiro quadradinho, e aí eu vou passando a segunda camada em todos, a terceira camada em todos e ver se ele dá 10 camadas. Essa parte eu vou acelerar o vídeo para não ficar chato. Porém, eu queria dar só uma explicação antes. Teste de camada, o melhor teste de camada possível é aquele feito num desenho, aquele feito numa arte, né? Então, assim, eu já fiz esse teste porque eu já usei esse lápis muitas vezes. Então, eu sei que ele é um teste que dá camadas infinitas, assim. Ó, aqui tá tem muita carga no papel, né? O papel tá muito encerado, tá? Bem polido, com burnishing, como a gente fala. Mas se eu vier com uma cor clara ali por cima, eu ainda vou conseguir adicionar, eu vou conseguir misturar, eu vou conseguir modificar, mesmo aqui também. Então, assim, é um lápis que... E sem fazer força, bem levemente, é que eu não vou estragar o meu degradê. Mas, assim, é um lápis que aceita, para mim, infinitas, assim, não, né, desenhando, e sempre que você quer voltar, você consegue acrescentar. Então isso aqui é só um teste formal para mostrar na câmera, mas o melhor é aquele do uso, e eu já posso dizer para vocês que realmente esse lápis aceita muitas camadas.
aqui nós temos o resultado do teste de camadas. Como vocês viram, de 1 até 10 camadas, e com certeza aceitaria mais, como a gente vê aqui no exemplo do degradê, tá bem mais fechadinho do que aqui, né? E, na verdade, esse teste, reforçando mais uma vez, não é sozinho eficaz, porque aqui a gente usa o lápis mais numa direção só. Quando a gente está fazendo uma arte, a gente usa todo tipo de direção, a gente cruza com a intenção de fechar muito mais, e também na mistura de outras cores, que é onde realmente a gente consegue ver qual é o número de camadas que suporta, né? Quando a gente não está conseguindo mais colocar a carga no papel. Então, mas, como eu disse, eu faria o teste para que vocês vissem, e aqui ele está feito, ó, do mais clarinho ao mais forte, em 10 camadas diferentes. Nós vamos para o teste da borracha, que é uma outra coisa que eu faço questão de ressaltar aqui, que vejo errado em muitos reviews. Pessoas fazendo teste de borracha e dizendo, nossa, não apaga muito bem, então cuidado se você errar. Gente, borracha com lápis de cor não tem essa finalidade. Borracha é para fins artísticos, para abrir luzes, para criar texturas. Então, se você quiser esperar um lápis que apague totalmente, não tem, a não ser um lápis apagável, que não é um lápis artístico como esse, né? É lápis de criança. Então, sempre vai sair um pouco e sempre vai ficar um pouco, porque a ideia da borracha é com utilização artística. E tem canal aí propagando que em reviews que o lápis não apaga direito, mas ele não é para apagar mesmo. A formulação dele, muito pigmento e os diversos materiais, como ceras, óleos, no caso esse é mais à base de óleo, mas todo lápis tem mistura. Esse é um lápis à base de óleo, mas todo lápis tem mistura. E mais outros materiais, argila e etc., fazem com que ele não seja 100% apagável, mas ele precisa ser apagável no limite de conseguir artisticamente. Então a gente vai utilizar aqui a caneta borracha, e eu também já posso dizer para vocês que esse lápis apaga bem. Aqui eu coloquei bastante carga no papel, tá? Ele está bem carregado. E é óbvio que a gente não vai conseguir tudo. Para efeito de textura, para efeito de abrir brilho, ali já está ótimo. Vamos utilizar a borracha elétrica também. A borracha elétrica também faz um excelente efeito, né? Essa daqui não está com a pontinha muito fina, mas a gente já viu que ela funciona. E a limpa-tipos. O limpa-tipos com essa quantidade toda de carga já é um pouquinho mais complicado, mas a gente vê que consegue retirar, abrindo luz, né? E se a gente precisar de texturas específicas, ela retira também, ó lá, a ponto de mostrar o fundo, né? De abrir as luzes que se deseja e criar, de acordo com a pontinha que você fizer aqui, a textura que você necessita. E até retirar a carga como as outras borrachas, tá vendo? Então, assim, falando de propósitos artísticos, como deve ser, o teste da borracha aqui é excelente. E agora nós vamos ao teste se reage à água e se borra. E aqui eu já vou dar as minhas considerações antes do teste. Sobre todo lápis, mesmo permanente, todo lápis reage um pouquinho à água. Assim que ele coloca no papel, que ele não está seco, ai, Edu, lápis seca. Não, ele não seca. Ele adere mais ao papel depois de um tempo, porque ele oxida no papel, né? O conteúdo da mina, ao ser colocado no papel, numa outra superfície, com outro pH, e depois, em exposição com o oxigênio, ele oxida, causando uma superfície mais rígida e mais difícil de se tirar. Enquanto a gente colore, assim que a gente acabou de colocar, essa superfície ainda não está tão fixa, então ela ainda está um pouco mais mole. E sim, ele sempre vai borrar um pouquinho com água e a mão sempre vai borrar um pouquinho também. O que é importante? Que borre pouco, para que seja o suficiente para o suor da sua mão não sair borrando o seu desenho, tá? Então, tem gente aí que também fala em review que aquarela, não, lápis permanente não é aquarela. Aquarela é um tipo de material diferente. Então, ele vai reagir um pouquinho à água, provavelmente, ainda não fiz o teste aqui, mas vamos ver. E isso não significa aquarelar, caso ele reaja um pouquinho à água. Vamos ver? Deixa eu trazer um pouquinho de água para a ponta do pincel. E, no caso aqui, olha que excelente. Praticamente nada, tá? Assim, de perto a gente vê que tem um leve arroxeadinho fora aqui, mas praticamente nada. Então, assim, ele tem excelente resistência à reação à água. Já o borrar, vamos ver o que vai acontecer aqui. O borrar é muito pouco também, assim com o dedo, né?
porque também, na verdade, eu já deixei esse teste feito de ontem. Mas a minha opinião sincera sobre borrar, aquilo que eu falei desde o início do vídeo, a opinião da gente utilizar o lápis na vida real, é que ele sim borra bastante. A gente precisa da folhinha de seda, tá? A sensação que eu tenho com esse lápis é que ele sai bem molinho assim que a gente termina de passar e só depois é que ele vai aderir bem, né? Inclusive, é sempre importante no final de uma arte a gente vir com limpa-tipos, tirando, né? Não sujeira em si, esse pouquinho que se espalhe, tirar com o pincel sempre para não borrar. Mas no caso do Lightfast, isso é mais necessário do que outros lápis, porque enquanto eu estou pintando, mesmo com a folha de seda, eu sinto que suja, mas não é um suja muito, que deixa o papel assim bem sujinho no geral, que o pozinho que sai enquanto está colorindo borra bastante. No teste aqui borrou bem pouco, na verdade, isso aqui está muito dentro do limite, mas na vida real eu acho que ele borra mais sim do que outros lápis de cor, enquanto você está pintando, tá? Então aqui é muito necessário não passar a mão por cima, qualquer passadinha de mão já borra, é muito necessário usar o pincel nesse lápis e utilizar a folhinha para pintar mais do que em determinados lápis. E agora nós vamos para o teste do lápis Blender, da terebentina e do lápis branco, e eu já explico um pouquinho mais. Então vamos começar com o lápis Blender. Esse é o da Derwent, o próprio lápis Blender da Derwent. E olha como ele mistura bem. Eu dei 4 camadas, no caso 2 de azul, 2 de amarelo. E ficou bem flocadinho, né? Não cobriu bem, só para vocês verem o quanto o lápis completa, o quanto ele finaliza esse fechamento. Claro que com mais camadas vai ficar melhor ainda, mas eu dei 4 camadas de propósito para a gente ver o que o lápis Blender vai fazer aqui nessa mistura, né? E a mistura realmente é muito boa. Quanto a solvente, enquanto eu termino aqui, eu já vou falar. Eu não utilizo, tá? Aliás, eu não utilizo e eu sou totalmente contra. Cada um faz como quer, mas eu sou totalmente contra. Já existem tantas técnicas molhadas, tantos tipos de lápis, até giz, que é aquarelável, tantos tipos de lápis, blocos, pastilha, tanta coisa que é feita para molhar, para a gente pegar uma técnica seca, maravilhosa como lápis de cor, que é feito para se construir em camada e você diluir. Então, não quer utilizar uma técnica que seja de pintura diluída, utiliza o material próprio para isso. Porém, tem gente que utiliza, então eu quero mostrar como o lápis se comporta. Esse aqui é terebentina, cheiro horrendo, não sei como tem gente que aguenta. Ontem eu fiz um teste, um pré-teste, chegou a me dar dor de cabeça. Mas tem gente que gosta, então vamos lá, vamos mostrar. Aqui, com pouca camada, ele não se comportou muito bem, não. Ontem eu fiz um teste separado com mais camadas e se comportou muito bem. Existem outros tipos de solvente, tá? Tem solvente que não seja de petróleo, à base de petróleo e, bom, ecológicos e que não tem um cheiro tão horrível, tá? Mas ele sim dissolve, tá vendo? Talvez com um solvente mais apropriado, eu utilizei o que eu tenho em casa. Então, eu já não gosto de usar. E ainda vou comprar um para usar. Então, esse é um investimento que eu não fiz para esse review, gente. É só para a gente ver que funciona assim, que ele também é diluível com solvente. Como qualquer lápis de cor tá? E, infelizmente, o teste do lápis branco eu não vou poder fazer. Por quê? No começo do vídeo, eu falei que não tenho mais o set de 36. E os lápis que eu tenho, eles são avulsos, né? Esse é um lápis com custo bem alto. Eu já comprei alguns para o review. Então, eu vou trazer apenas a minha opinião e no final, quando eu mostrar a ilustração que eu colori com eles, vocês vão ver quanto o lápis branco é bom. Então, o lápis branco, ele realmente, com certeza aqui ele faria a mistura muito bem feita. Então, aqui seria o lápis branco, o teste do branco para ver se mistura, tá? Não é o teste do lápis branco como lápis branco. Porque o lápis branco, como sendo branco, tendo uma cor, como o lápis azul é azul, o branco é branco. Então, ele tem uma outra utilização. Mas aqui, como lápis de mistura, como o Blender fez ali, ele com certeza funciona muito bem. Claro, vai deixar a cor um pouco mais esbranquiçada, porque ele é um lápis branco. Tem pessoas que fazem review também que reclamam. Usam o branco para fazer o blending e reclamam que esbranquiçou. Gente, mas é um lápis branco, ele contém a cor branca, né? Ele não foi feito para isso. Ele pode ser feito mantendo a consciência de que ele vai esbranquiçar sim, porque você está adicionando branco nas suas cores. O teste do lápis preto é outro que eu não tenho para fazer, porque eu também não tenho mais o lápis preto. E eu também uso os meus materiais em conjunto. Então, por exemplo, quando eu vou usar esses lápis, eu uso o preto geralmente da Drawing, que é um preto fantástico. Mas eu coloquei aqui como referência uma caneta permanente e o preto da Drawing,
Para um dia quando eu completar, vou deixar lá no meu Instagram, então vai ficar com o teste do lápis preto feito aqui, tá? Aí teria o lápis branco com as duas finalidades, sobre cobertura, numa área bem preenchida, a gente passar o lápis branco por cima para ver se ele faz detalhes, e ele faz, eu vou mostrar para vocês na ilustração que eu vou mostrar no final desse vídeo, e sobre se ele arrasta. Sim, ele arrasta. E o arrastar é muito bom, porque vamos supor que você esteja pintando a pétala de uma flor, que vai de um degradê de rosa escuro para rosa claro, qualquer cor. Mas vamos usar o rosa como exemplo. E na ponta da flor ela é muito clarinha, com um efeito de luz, mas um rosa muito clarinho. Você não tem necessidade de chegar o seu rosa até aquela ponta da flor e depois passar o branco. Você pode chegar o seu rosa até pertinho, bem dissolvidinho, e depois puxar aquilo com branco, que vai dar exatamente a cor que você quer, a cor da sua referência. Então é um teste necessário, é uma função necessária do lápis, e ele sim, ele faz isso. Agora a última parte aqui é sobre papéis. Eu estou usando o Canson do Graduate, para desenho, no caso Drawing, Graduate Drawing, que é de 160 gramas, tá? É um papel intermediário, não é um papel caro. Eu acho até que esse lápis merece um papel caro, mas já é um papel que ele pode funcionar muito bem. Eu fiz o teste com craft e, é claro, é típico que lápis à base de óleo não cobre tão bem papéis mais escuros como os lápis à base de cera, mas ele até que se saiu razoavelmente bem no craft. No preto, ele não foi bem mesmo, e esse aqui é um papel liso. Aqui o craft é 200 gramas, esse é o Color Plus, e esse é um papel liso de 180 gramas, e ele foi muito bem. Então, ainda há considerações finais aqui sobre o papel. Esse papel tem uma textura muito fina, mas ainda tem uma textura mais grossa do que o Hahnemühle Nostalgie. Então, ele se comporta melhor no Hahnemühle, é um papel bem mais caro, que também claro, e ele se comporta melhor com menos textura. Para fechar, a texturinha ali já foi bem, tive que dar muita camada e para não ficar flocadinho. Então, mas não um papel muito extremamente liso, porque ele até vai se comportar bem, mas acontece que aí a gente reduz o número de camadas, né? Porque quanto mais liso o papel, menos superfície para ele agarrar, menos camadas. Então, mantendo em mente aí que a gente precisa ter um meio termo disso, levemente texturizado, sem ser extremamente liso, mas muita textura também pode ser negativa, certo? Eu vou mostrar as duas ilustrações que eu fiz e enquanto eu mostro, enquanto eu falo, eu faço as considerações finais. Bom, então uma pequena análise de como o lápis se comportou nas duas artes que eu trouxe aqui. Eu fiz essa ilustração há mais ou menos um ano atrás, um ano atrás praticamente, e nunca fiz o review. Ele está vindo só agora. Eu não sei em que momento da vida você está assistindo esse review, se hoje no lançamento ou daqui a 10 anos, mas de toda forma eu estou apenas iniciando ainda, espero crescer muito. Eu tenho apenas um review de tinta guache, um speed painting, e um vídeo de como misturar tons neutros no guache. Vai lá dar uma conferidinha porque estão muito bons. E haverão muitos outros no futuro. Aqui eu usei o papel Toned Tan, o tonado da Strathmore, um papel fantástico, maravilhoso, e com uma superfície bem lisa. Tem alguma textura, não é absurdamente liso, mas é liso. E o lápis se comportou muito bem, como vocês podem ver. As cores são absurdamente lindas, vibrantes, a ilustração ficou muito linda. E o branco foi pintado com o branco. Não temos preto aqui, temos cinza, mas para vocês verem como o branco cobriu bem e como as cores se sobrepõem de forma maravilhosa. E aquilo que a gente falou da paleta lá no começo, né? Apesar de terem alguns verdes, foi difícil encontrar um verde realmente legal para o pinheiro, porque as opções não são opções que se combinam. Mas foi o que eles puderam lançar na época, né? Hoje já tem muito mais. Então eu amei o resultado. Na verdade, não tem como não amar. O lápis é fantástico, maravilhoso. E eu gosto de trazer sempre mais uma opinião. Então eu fiz também. Essa eu fiz agora, ontem, para esse review. Eu fiz essa botânica aqui, rapidinho, a maçã e a banana, com as cores que eu tenho. Naquela época eu tinha as 36, hoje eu só tenho aquelas que mostrei no começo. E eu também gostei muito. Esse é um papel de aquarela, não é ideal, tá? Tem muita textura, é difícil preencher, mas eu queria o efeito justamente da textura. Então eu utilizei o papel XL Aquarelle da Canson. Eu amei o resultado. Mais uma vez, não tenho que falar desse lápis. Esse lápis é maravilhoso. A cobertura, o efeito, o resultado ficou muito bom e muito gostoso de trabalhar, extremamente pigmentado. E eu já volto para a gente conversar cara a cara e fazer as considerações finais.
Então, o que mais dizer quando a gente já passa o vídeo inteiro elogiando o material? Mas sim, eu gostaria de deixar aqui a minha opinião de para quem e para que esse material é mais recomendável. Em primeiro lugar, ele é recomendável para todo mundo que quer e pode adquirir. Não existe essa de que material profissional não é para iniciante ou que você não deve começar com material profissional. Eu acho que o que é bom é para todo mundo. Eu vi isso uma vez de um professor quando eu estava no começo. E eu concordo plenamente até hoje. O material profissional é para todo mundo. Eles são bons, eles são premium, eles são de alta qualidade, então é para todo mundo. O iniciante só tem que ter cuidado porque como ele é muito pigmentado e o iniciante ainda está desenvolvendo a sua coordenação em relação à pressão, força, coordenação em si, ele coloca a carga demais e às vezes ele atrapalha, mas o iniciante vai ter que desenvolver esse tipo de coordenação com qualquer outro lápis. Então, não tem nada demais desenvolver já direto num material bom. Então eu recomendo para todo mundo que pode pagar, porque é um material caro e que deseja ter, certo? Mas em primeiro lugar ele é mais recomendado para artistas profissionais que vendem a sua arte e precisam que essa seja duradoura. Então ele é um material que é associado a um bom papel, você vai fazer uma arte que dura por muito tempo. Como eu já recomendei para todo mundo que deseja comprar, eu vou dizer aqui um grupo que talvez não precise comprar, mas se quiser, ele é recomendável também, porque se você tem o desejo de ter um material premium, né, por que não? Pessoas que trabalham escaneando a sua arte, fazendo prints, como ilustradores, designers que ainda fazem no tradicional, não necessitam ter esse material. Não é uma necessidade, porque resultado bom você vai ter com diversos materiais, inclusive mais baratos, né? Muito mais baratos. Até excelente, mas que sejam bem mais baratos, porque esse é um material bem caro. Então, assim, quando se faz vídeo de comparação, às vezes você coloca um escolar do lado do profissional e essa comparação não é clara, mas a diferença do profissional é todo o processo, o quanto é fácil de usar, o quanto ele te ajuda, o quanto, né, com as misturas, o quanto ele ajuda no processo criativo. Mas necessidade, não, necessidade, uma pessoa que vai trabalhar escaneando a sua arte para vender a impressão dela, seja lá qual for a digitalização dela, não necessita. Mas se quiser e tiver o desejo e puder pagar, por que não? É um material fantástico, que eu acho que pode ajudar qualquer um a fazer qualquer boa arte, não importa o nível. Mas se você acha, baseado nesses testes, que você ainda não precisa adquirir porque ele é um material caro para você e você vai conseguir se dar bem com outro material, então que bom que esse vídeo te ajudou. Se você acha que não, tem que ser que bom que esse vídeo te ajudou também com isso. E assim eu termino esse vídeo, agradecendo a sua presença até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, eu tenho feito o meu melhor. É um trabalho de pesquisa, é um pré-trabalho muito grande, preparar as artes, preparar a tabela, se preparar para o vídeo. Então eu peço, por favor, que se você ficou até aqui, deixa seu like, compartilhe o vídeo. Esses são os clichês de sempre e por que não, né? Por que eu não usar também? Então compartilha, deixa seu like. Se você quiser deixar um comentário de apreciação ou de crítica que seja bem posicionado, todos serão bem recebidos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!